programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. O governo do estado quer diminuir ao máximo a quantidade que ele conseguir fazer, a oferta de matrículas, a oferta da educação como direito, e o que restar disso ele quer transformar em uma mercadoria que precisa ser precificada. O que a gente vê com essa municipalização feita a toque de caixa, né, sem discussão, sem uma análise mais clara, inclusive, dos efeitos disso a médio e longo prazo, o impacto imediato vai ser a precarização. Fundamental é esse momento da escuta e do debate, a nossa disposição de fazer o parecer necessário, sem abrir mão do essencial, o tombamento da Serra do Coal. Mas não é o tombamento que o governo Zema quer fazer, não. Porque o tombamento do governo Zema é para destruir a serra, é tombar, jogá-la no chão. Esses dois assassinatos não foram os primeiros, é importante dizer, não foram os primeiros que morreram, não são os que morrem na Amazônia, somente os que lutam em defesa dos direitos humanos, os que lutam pela preservação da floresta, e essa é uma das causas também do assassinato do Bruno e do Dom Phillips. Eles lutam pela preservação da floresta, eles lutavam contra a mineração nas terras indígenas, os grileiros nas terras indígenas, os madeireiros, os pescadores ilegais nas terras indígenas, que são autorizados de forma... É difícil a gente explicar isso para as pessoas, né? Mas quando o presidente da República, quando a autoridade máxima do país, mesmo que seja o Jair Bolsonaro, mesmo que seja o Bolsonaro, quando o presidente da República diz que o jornalista era mal visto pelos garimpeiros, ele fala no lugar de fala do garimpeiro. Ele fala em nome dos garimpeiros, em nome das mineradoras, em nome de quem lucra com garimpo ali nas terras indígenas. Então, quando isso está no lugar de, né, no lugar de fala do presidente da República, que peso isso transforma a luta lá na Amazônia, e que desigualdade ela traz, porque além de dizer que é a favor dos madeireiros e dos garimpeiros, o presidente também, como tem o poder político de um presidente da República, trabalhou para esvaziar todas as instituições de fiscalização, de combate, de proteção das terras indígenas, como fez com todas as outras questões no Brasil. O Ministério da Educação é contra a educação. A FUNAI é contra os indígenas. O Ministério da Cultura é contra a cultura. A Fundação Palmares é contra os negros. Nega o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra, nega ancestrais que vieram, né, que fizeram a luta, que abriram caminho, que continuam lutando contra o racismo no Brasil. Então, a nossa solidariedade, a nossa disposição de denúncia, né, sobre o assassinato do Bruno e do Dom Phillips, a solidariedade do Sindiúti, aqui de Minas Gerais, para as famílias, tanto do Dom quanto do Bruno e de todos os outros que morreram na luta pelos direitos dos povos originários na Amazônia e pela preservação da floresta e contra o capital, porque acima de tudo é uma luta contra o capital. Madeireiro lucra, garimpeiro lucra, pesca ilegal traz lucro, minerar na terra indígena traz lucro, e é isso. Tudo em nome do capital, tudo em nome do vil metal, e não interessa quantos mortos eles precisem
produzir para que eles continuem lucrando e são autorizados pela Presidência da República do Brasil. Isso é importante que a gente destaque. Marinawa Kenade, Marinawa Kenade. Seu caloteiro, cadê nosso dinheiro? Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Vamos fazer uma grande manifestação. O governo de Minas, nesses últimos 3 anos e meio, se ocupou, trabalhou e investiu recursos públicos para descaracterizar, para transformar a educação pública da rede estadual de Minas Gerais, com repercussões nos municípios, em uma mercadoria. Em uma mercadoria com um controle de qualidade, entre aspas, né? O controle de qualidade, aí na lógica do governo, com um controle de qualidade que minimiza o produto final, né? E maximiza e aumenta o controle sobre a produção, sobre esse produto final. O governo do estado quer diminuir ao máximo tanto que a quantidade que ele conseguir fazer, a oferta de matrículas, a oferta da educação como direito, e o que restar disso, ele quer transformar em uma mercadoria que precisa ser precificada. Então, no caso do ensino médio, por exemplo, o projeto Somar é um projeto que entrega para a iniciativa privada a gestão pedagógica, administrativa, política, tudo, da escola para uma empresa, para uma OS. Então, isso é precificar, porque a empresa não trabalha de graça, né, gente? A empresa não faz caridade para o Estado, né? Nem para a população. Ela está lá visando o lucro, visando o fácil acesso a recursos públicos, que são os recursos vinculados para a educação pública. Então, nós temos os 25% da receita corrente líquida do Estado, que precisam ser investidos em educação, que o Estado não investe, e temos também os recursos do Fundeb, que foram reforçados com a votação do novo Fundeb e trouxeram mais um atrativo, quando se aumenta a quantidade de recursos, trouxeram mais um atrativo para a sanha, não é outra palavra. Eu estava tentando procurar outra palavra aqui, mas não é outra palavra que não a sanha do capital, das empresas em lucrar utilizando os recursos da educação. O resultado disso, gente, para a população, não interessa para o governo, pouco interessa para a empresa. O resultado a Secretaria de Educação, e aí volta aos projetos, ela se liga em números, ela trabalha com planilhas, gestão empresarial, cumprimento de metas, cumprimento de frequência de alunos, cumprimento de horas trabalhadas pelo professor, pelo trabalhador em educação, pelas professoras, e para utilizar esses números para repercutir nos resultados do Fundeb, que é a avaliação nacional que nós temos. Recentemente aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte, os empresários do comércio se reuniram e fizeram aquela ideia do dia sem imposto, né? E aparentemente fica aí muita gente, vai ficar muito mais barato, etc, o dia sem imposto, porque eles não querem pagar imposto, né? E aparentemente essa ideia, que é muito boa, diminui, mas como manter o hospital, como manter o SUS, como manter a escola pública?
No fundo, esse pessoal é contra o público, né? Quer dizer, eles contra a escola pública, contra o SUS, contra aquilo tudo que reflete a ideia de um Estado que atua na direção, por exemplo, de políticas públicas que atenuem as desigualdades, que haja de fato na diminuição das desigualdades, combate às desigualdades, as violências e etc. Então, essa ideia, muitas vezes, que aparece como uma coisa boa, no fundo, é uma grande perversidade, como a gente diz. Eu acho que isso no campo da educação ocorre muito, né? Que é a ideia que vem se falando muito, a utilização de mecanismos das empresas para fazer com que a escola seja melhor. No fundo, está se querendo submeter cada vez mais a educação pública a aos objetivos da empresa particular, aos objetivos que a gente fala do capitalismo, dessa ideia do lucro, né? Eu acho que isso ocorre tanto quando se utiliza os mecanismos próprios da administração privada na administração da escola pública, o controle dos professores, das professoras, a ideia é que professores e professores não podem pensar, não podem organizar o seu currículo, a sua escola, mas tem que ter uma equipe de especialistas na secretaria que o faça, e os professores têm que fazer aquilo que é mandado. Então, tanto nessa ideia dos processos, quanto das finalidades. Eu lembro, por exemplo, o Zema e toda essa turma defende muito o empreendedorismo na escola. E não é à toa, quer dizer, ao invés de movimentarem práticas escolares na direção da solidariedade, da cooperação, do reforço a práticas da coletividade, de escolas super fantásticas que tem, que ao invés da competição, elas primam pela educação que seja solidária, não competitiva. A ideia do empreendedorismo é da competição, pura e simples, né? Vamos formar empreendedores, ou seja, sujeitos que vão competir com outros, e como se isso fosse a solução. A nossa solução, definitivamente, do ponto de vista daqueles que defendem políticas públicas que sejam de combate à desigualdade, combate às violências, é necessariamente políticas solidárias. Por isso, uma educação, nesse sentido, tem que se primar pela solidariedade, pela cooperação. É tudo isso que o Zema e toda essa turma combate, né? Que é uma educação que seja para a solidariedade, para os direitos humanos, para a igualdade. Esse projeto Mãos Dadas, para as pessoas que estão nos ouvindo, e muitas comunidades que estão nos ouvindo foram atingidas já por esse projeto, o Estado está fazendo, particularmente agora, nesse ano de 2022, uma grande queima de recursos do Fundeb nessa oferta que, à primeira vista, salta aos olhos, né, como recurso, mas são recursos que deveriam ser utilizados para pagar o piso das professoras. E, inclusive, Luciano, nós tivemos agora, na semana passada, na ação judicial, no STF, o ministro relator da ação que o Zema ingressou contra o reajuste do piso salarial, que foi conquistado na Assembleia, pediu demonstrativos de execução dos recursos do Fundeb, porque nós demonstramos durante todo o período da greve, no ano anterior, durante todo o governo Zema, dos recursos existentes vinculados para a educação e que não estavam sendo utilizados e que eram suficientes para fazer a política do piso salarial e cumprir a Lei 21.710 e a Constituição do Estado. O que a gente vê com essa municipalização feita a toque de caixa, né, sem discussão, sem uma análise mais clara, inclusive, dos efeitos disso a médio e longo prazo, o impacto imediato vai ser a precarização, né? A gente sabe que boa parte, no Brasil tem 5.570 municípios e boa parte desses municípios não tem carreira, não tem plano de carreira e salário, não tem plano de carreira que implique, por exemplo, ganhos com carreira, com formação, uma série de coisas que são muito importantes. E, ao mesmo tempo, essa política também, nós não podemos esquecer isso, e sobretudo os professores, as professoras, né, que compõem a educação básica, que é também uma maneira de tentativa de enfraquecer o próprio movimento dos professores e das professoras, né? Então, essa questão de que
nós vínhamos conversando no carro, né? Quem é que mantém na última década a luta na rua por direitos no Brasil, né? Contra a desigualdade, contra a violência? Em boa parte são os movimentos de professoras da educação básica que ocupam a rua, que fazem essa movimentação toda. Então, claro que um efeito político importante é o esvaziamento dessa luta, que nos atinge a todos e a todas, não é só um problema da educação. E, finalmente, eu acho que uma outra questão fundamental é como que a gente está fazendo, como o governo está fazendo isso, é com o canto da sereia que você fala. Porque os recursos do Fundeb têm destinação clara e não é possível garantir esses recursos nas próximas décadas para os municípios. Então, os municípios estão recebendo isso, estão recebendo, digamos, aquele presente de grego, né? Ou seja, agora faz essa transferência. Mas quem é que vai manter isso a médio e longo prazo? Como vai manter isso? Se boa parte dos nossos municípios já não tem recursos para fazer frente àquilo que eles deveriam fazer principalmente, que é manter a educação infantil. Então, essa questão, é claro, vai explodir aí nos próximos anos, e se a gente não conseguir evitar que isso continue ocorrendo, nós teremos uma educação em Minas cada vez mais precarizada. Nós sempre fazemos essa cobrança a respeito da realização de concursos públicos. Nós temos hoje, de acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado, 53% dos professores de educação básica com vínculo precário. Imagina isso em fevereiro do ano que vem, com 50 mil pessoas, pelo menos, professores, fora de sala de aula. A excessiva quantidade de cargos vagos, não ocupados por efetivos, mas sempre por contratos temporários, é um mecanismo de economia para o Estado. Com um governo que municipaliza e faz entrega das atividades públicas para a organização social, eu já sei qual é o resultado desse estudo. É de não realização de concursos públicos de não nomeações. Nós estamos sendo enrolados por um governo que até o momento não chamou concurso público porque não está na sua essência, não está no seu projeto. Nessa audiência foram anunciadas, então, 2.030 nomeações do concurso público, 1.000 agora no dia 9 de junho e outras 1.000 que serão feitas em julho. Elas são fruto da nossa luta. Toda essa política, né, que a gente tem em nível federal e aqui no Estado, tem como um dos objetivos quebrar a espinha do movimento sindical, do movimento de organização das professoras e dos professores. Não tem dúvida disso. Inclusive porque, se nós observarmos, como eu já disse, quer dizer, quem tem sustentado sistematicamente essa luta, inclusive a luta de massa na rua, né, sustentado as grandes manifestações e as principais lutas, fortemente são as professoras, os professores, inclusive porque a escola tem grande capilaridade, né? A instituição mais capilar no território nacional e permite, portanto, que a gente exerça essa resistência de forma muito, muito capilar. Então, não é à toa que escola sem partido, que é aliado do governo, a questão da homeschooling, tudo isso é para quebrar a escola, para quebrar a espinha da escola e do movimento sindical. Então, acho que essa questão, não apenas pela precarização, a gente viu a legislação trabalhista, né, como que veio também quebrar a ideia do movimento sindical. Então, tudo isso é claramente um projeto de silenciar, de impedir que a gente lute e, sobretudo, impedir que essas categorias tenham grande força e capilaridade, como as professoras que atuam na educação básica, exerçam esse direito e esse papel que tem sido fundamental não apenas para a educação, mas para as políticas públicas, para a democracia no Brasil. É um governo que criminaliza lutas e que judicializa absolutamente tudo. Então, esse processo de criminalização não é outra coisa senão tentar combater e quebrar
a espinha dorsal da luta da classe trabalhadora mineira, porque atacar a educação, atacar o Sindiúti, atacar todo o movimento sindical em Minas Gerais. Mas eu queria dizer, vou reforçar e dizer novamente, nós não nascemos com CNPJ, nós nascemos antes disso, nasceu da necessidade da luta, da organização, e nesta luta nós continuamos e continuaremos. Minhas breves considerações, presidenta e demais convidados, para que todos possam compreender a importância dessa audiência e o trabalho da luta em defesa da Serra do Curral aqui na Assembleia. A partir dessa audiência, da escuta de todos que foram convidados, nós teremos condições de apresentar, se necessário, um novo parecer para votação na comissão e deixando disponível para votação em plenário. Mas eu quero tecer breves considerações. Essa é a terceira audiência pública que nós realizamos na Assembleia nessa legislatura para debater a importância do tombamento e da preservação da Serra do Curral. Realizamos 3 visitas técnicas, exatamente para que, em loco, nós pudéssemos identificar os estragos, a ilegalidade e irregularidade de mineradora que atua na Serra do Curral, como é o caso da Gucci, e, portanto, reforçando a necessidade do tombamento. Também, a cobrança pelo tombamento da Serra do Curral foi objeto de um dos mais importantes processos de fiscalização da Assembleia Legislativa, que é o Assembleia Fiscaliza, que desde 2021 nós cobramos aqui nesse auditório, inclusive em audiência presidida pelo deputado Mauro Tramonte, cobramos do secretário de Cultura a celeridade para a votação do dossiê e o tombamento da nossa Serra do Curral. Nesse momento, os que estão atuando contra o tombamento da Serra possivelmente não estão nesse auditório e nem estão na mesa, porque eles atuam de forma covarde pelo poder econômico e pelo lobby que eles fazem nos corredores da Assembleia, em todos os corredores de poder. Então, quero nominá-los. O primeiro que precisa ser nominado é o governo do Estado, é o governo Zema. Porque entre proteger a serra e avançar com a mineração, ele escolheu avançar com a mineração. É inaceitável como que licenciamento para mineração na serra foi votado antes do tombamento. Sempre tem uma explicação, uma justificativa, um probleminha para justificar não ter colocado em votação nos órgãos competentes o tombamento da Serra do Curral. A publicação do decreto explicita isso. Quem lê o decreto, assinado pelo governador, sabe que aquele decreto não protege nada, mas é a tentativa de impedir que a PEC avance no processo legislativo. Porque aquele decreto, no final, pretende proteger as mineradoras e os mega empreendimentos imobiliários. O recado do governador foi esse. O recado não foi para a sociedade. O marketing pré-eleitoral tentou dizer à sociedade que é um governo preocupado com a Serra do Curral. O marketing. Mas o recado, de fato, foi dado às mineradoras e aos mega empreendimentos imobiliários. Fiquem tranquilos. Aqui tem um governo que protegerá os seus interesses. O segundo inimigo na luta em defesa da Serra do Curral é esse caderninho azul. Agenda Legislativa Prioritária da Indústria Mineira, FIENG, onde na página 32, PEC 67 de 2021, tombamento da Serra do Curral. Posicionamento, somos contrários. Como eles são contrários a qualquer medida de preservação dos territórios e da nossa sobrevivência. Todas as serras aqui, eles são a favor de minerar, de destruir, de avançar.
logo depois que nós distribuímos em avulso o parecer, eu recebi uma ligação no gabinete dos autores do Caderninho Azul solicitando cópia do parecer. Eu não devo satisfação a eles e, portanto, não entreguei nada a eles. Eu devo satisfação ao processo legislativo e à sociedade como um todo. Mas eu soube que nos corredores aqui da casa, no mesmo dia, já circulava um parecer jurídico dizendo da ilegalidade, da impossibilidade, etc., etc., que seria o parecer pelo tombamento da serra. Não chegou ao meu gabinete esse parecer jurídico, mas circulou aí vários gabinetes nesse lobby desenfreado que as mineradoras se sentem livres, soberanas para fazer aqui no estado de Minas Gerais. E o terceiro inimigo são os mega empreendimentos imobiliários, que querem avançar e querem construir onde ainda não construíram, e que os tombamentos municipais não impedem que os grandes empreendimentos imobiliários avancem. Então, na verdade, nós temos aí um grande lobby econômico de mega empreendimentos que querem avançar. E aí começaram a circular as falsas discussões sobre mais de 200 empreendimentos serão retirados, demissões, desemprego, é o caos, misturando e de forma errada e de má fé, trazendo um conceito de tombamento que não é o real. Então não é pouca coisa o que a gente está enfrentando aqui. Fazer hashtag Somos Todos Serra do Curral é muito fácil. Os mega empreendedores devem estar fazendo essa hashtag porque é feio, né, aos olhos da sociedade, querer destruir a serra. Mas enquanto eles fazem a hashtag deles, a selfiezinha e colocam nas suas redes, estão atuando no seu poder econômico para destruir a Serra do Curral. O governo, solicitado em diferentes ocasiões para se posicionar, seja num requerimento aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, seja em outro requerimento aprovado em outra comissão sobre o processo de licenciamento, de tombamento, o governo não responde. Esse é um outro fato grave. O governo Zema não presta informações à Casa Legislativa. Isso é grave, isso é sério. Por que ele não presta as informações que lhe são solicitadas? Não é? E, para finalizar, a criminalização do dossiê aprovado. Começamos a escutar isso aqui semana passada, que o dossiê está em irregularidades, que tem isso, que tem aquilo. Quer dizer, no momento de avançar, criminaliza um instrumento importantíssimo, já referendado para o tombamento da Serra do Curral. Então, está em curso a criminalização e a tentativa de desqualificar o dossiê com todo o estudo apresentado. É só isso o que nós estamos enfrentando ao realizar essa audiência pública. Então, acho que é fundamental esse momento da escuta e do debate, a nossa disposição de fazer o parecer necessário, sem abrir mão do essencial, o tombamento da Serra do Curral. Mas não é o tombamento que o governo Zema quer fazer, não. Porque o tombamento do governo Zema é para destruir a serra, é tombar, jogá-la no chão, deixar de existir. Nós estamos com a disposição de fazer a luta em defesa da serra e o seu tombamento. Então, quero, com essas considerações, identificar os nossos inimigos da Serra do Curral, a começar pelo governo do Estado, passando pela FIENG e terminando nos mega empreendimentos imobiliários. E acho, presidenta e o autor dessa nossa PEC, importantíssimo esse processo público, porque, de fato, depois, ninguém vai poder chegar a nenhum gabinete de nenhum deputado com questões que poderiam ter sido tratadas aqui, debatidas aqui, e não foram debatidas, porque as pessoas não vieram, não sentaram e não usaram o direito de participação nessa importante audiência pública. Até a próxima semana!